E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje, a gente vai dissecar um caso simplesmente fascinante do Supremo Tribunal Federal, a famosa ADI 311. Sabe, este é um daqueles casos clássicos que desenham uma linha muito clara, uma verdadeira barreira entre o que é dinheiro público e o que é bolso privado. Nós vamos entender passo a passo como o Supremo lidou com uma lei lá do Rio de Janeiro que tentava repassar verbas públicas diretamente para entidades privadas. É uma verdadeira aula magna sobre controle de constitucionalidade, e a gente vai mergulhar a fundo nisso agora. Para começar, imaginem a seguinte cena. A gente vai no cartório para reconhecer uma firma, registrar um imóvel ou autenticar um documento qualquer. A gente paga uma taxa por isso, certo? Mas e aí? Quando essa grana sai do nosso bolso, para onde ela vai exatamente? Quem é que fica com esse dinheiro no fim do dia? Olha, isso não é só uma curiosidade financeira, não. Esse é o coração de uma disputa jurídica gigantesca sobre a natureza do dinheiro público e os limites estritos do que o Estado pode fazer com ele. Bom, e para entender toda essa confusão, nosso roteiro de hoje é o seguinte: 1. A destinação dos emolumentos. 2. A natureza tributária das taxas. 3. O limite do dinheiro público. 4. O paradoxo do efeito repristinatório. 5. Inconstitucionalidade versus não recepção. E fechando com o tópico 6, o julgamento da ADI 311-1. Então, vamos direto à seção 1, a destinação dos emolumentos e a exploração da Lei Estadual 3.761 de 2002. Tudo começou a pegar fogo quando o Procurador-Geral da República questionou um trecho específico dessa lei fluminense. O detalhe mais absurdo dessa dinâmica é notar exatamente quem estava levando uma fatia desse dinheiro. A lei do Rio de Janeiro determinava que um percentual do valor cobrado lá no balcão do cartório fosse repassado direto para contas privadas. E que entidades eram essas? Olha só. A Mútua dos Magistrados, a Caixa de Assistência do Ministério Público, a Caixa de Assistência dos Procuradores, a Caixa de Assistência aos Membros da Assistência Judiciária e até a Associação dos Notários e Registradores do Rio de Janeiro, a ANOREG. Reparem, estamos falando de associações de classe, pessoas jurídicas de direito privado recebendo dinheiro arrecadado de um serviço público obrigatório, sem dar absolutamente nenhuma contrapartida para a sociedade em troca. E isso nos leva à seção 2, a natureza tributária das taxas. Vamos entender o que são os emolumentos. Afinal, por que esse repasse para essas caixas de assistência era tão problemático aos olhos da lei? No juridiquês, os emolumentos cartorários não são um precinho de mercado qualquer, nem doação voluntária. Eles têm uma natureza muito rígida, são tributos. Especificamente, são classificados como taxas. Por definição, essas taxas são cobradas única e exclusivamente para remunerar um serviço público que o Estado está prestando, como as atividades de cartório e registro. Sendo uma taxa, a regra do jogo muda completamente por causa do artigo 145 da nossa Constituição. A lei exige que todo o dinheiro arrecadado seja usado no custeio da própria atividade estatal. Ponto final. Isso ilustra perfeitamente a diferença brutal entre financiar o poder público e enriquecer grupos privados. Pensem nisso com um exemplo prático. Quando a gente paga a taxa para emitir um passaporte, aquele dinheiro serve para financiar a Polícia Federal, o sistema de emissão, a infraestrutura, é o custo do serviço público. A gente não paga a taxa do passaporte para financiar o churrasco no clube recreativo dos policiais no fim de semana, certo? Contribuições para clubes ou associações privadas precisam vir do bolso dos próprios associados de forma voluntária e jamais do cidadão que só foi ao cartório registrar um filho. Agora, na seção 3, o limite do dinheiro público, vamos ver as fronteiras constitucionais e os precedentes. O Supremo teve que erguer verdadeiros muros para proteger a nossa arrecadação. A Constituição de 88 já dava o recado sobre as taxas, mas a Emenda Constitucional 45, lá de 2005, botou uma pá de cal no assunto. Ela diz textualmente no artigo 98, as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio de serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Destaco aqui a palavra exclusivamente. O Supremo até permite que parte dessa taxa vá para fundos públicos que ajudam a estruturar o Judiciário ou a Defensoria Pública, porque aí estamos falando do Estado. Mas para a associação privada, de jeito nenhum. E detalhe, o Supremo já vinha construindo uma verdadeira muralha de precedente nesse sentido. Em julgamentos anteriores, como nessas ADIs listadas aí, a 2.892 e a 1.145, a Corte já tinha batido o martelo. É totalmente inconstitucional desviar dinheiro de taxas para o direito privado. O Estado simplesmente não pode usar o poder de cobrar impostos e taxas da população para engordar a conta bancária de associação de magistrado ou promotor.
Vamos então à seção 4, o paradoxo do efeito repristinatório, um verdadeiro quebra-cabeça processual. É aqui que a nossa análise vira um filme de suspense jurídico. Prestem atenção. O ministro Alexandre de Moraes esbarrou numa armadilha complicadíssima. Para entender o tamanho do problema, a gente precisa dominar um conceito chamado efeito repristinatório. Basicamente, no nosso direito, quando o STF diz que uma lei é inconstitucional e anula ela, rola um efeito mágico automático. A lei mais velha, aquela que tinha sido substituída pela lei nova, ressuscita e volta a valer. A lógica é, se a lei nova é nula, ela nunca teve o poder de revogar a antiga. Loucura, né? O ponto crítico é o seguinte. O relator anterior, o ministro César Peluso, quase barrou tudo logo de cara, porque o pedido original era só para derrubar a lei de 2002. Só que, se eles derrubassem só a lei de 2002, iam acabar ressuscitando por acidente um monte de leis idênticas e igualmente inconstitucionais que vinham rolando desde 1969. Esse desvio de dinheiro no Rio de Janeiro não era uma ideia nova, era um vício de décadas. Se o STF só cortasse a cabeça da lei de 2002, o monstro voltaria à vida com a cara exata de 1969. E aí chegamos na seção 5, inconstitucionalidade versus não recepção. Como foi que eles resolveram esse desafio temporal? O Supremo teve que usar uma estratégia dupla. Dando uma olhada nessa cronologia, a gente percebe que a raiz do problema era muito profunda. Passava por um decreto-lei de 69, depois leis de 79, 81 e 82. Tudo isso antes da nossa atual Constituição Federal de 1988. E o Supremo tem uma regra. Não se declara inconstitucional uma lei que já existia antes da própria Constituição nascer. O selo de inconstitucional é só para as leis que vieram depois de 88. Então, a sacada genial do ministro Alexandre de Moraes foi agir em 3 passos processuais super precisos. Passo 1, ele bate o martelo na inconstitucionalidade da lei de 2002. Passo 2, ele entende que precisa triturar toda a cadeia de leis antigas para evitar aquele efeito de ressurreição. E o passo 3, usando a regra de direito impertemporal, o Supremo diz que todas aquelas leis anteriores a 88 não foram recebidas pela nova Constituição. É como se a Constituição de 88 olhasse para essas leis antigas batendo na porta e dissesse: com essas regras, vocês não entram na nova era democrática. Finalmente, seção 6, o julgamento da ADI 3111, as decisões finais e o que sobrou disso tudo. A frase que amarra tudo isso, dita pelo ministro Alexandre de Moraes, é simplesmente cirúrgica. Ele diz: é injustificada a transferência direta de recursos públicos para entidades privadas a título gracioso e sem qualquer contrapartida. Resumindo, não interessa se essas entidades ajudam no bem-estar de juízes ou promotores. O dinheiro arrecadado em taxa cartorária tem que ir para os serviços do Estado de forma transparente. Fazer cortesia com o chapéu do contribuinte, de jeito nenhum. Basicamente, a faxina jurídica foi completa, como a gente pode ver. A Lei Estadual de 2002 foi declarada inconstitucional e todo aquele entulho de legislações dos anos 60 a 80 foi oficialmente barrado, ou seja, não recebido. Arrancaram a árvore com raiz e tudo, sem deixar nenhum galho para contar a história. Na prática, o impacto jurídico e financeiro disso é massivo. Reafirmou-se de vez que só o Estado financia a justiça. Secou a fonte. Para aquelas associações privadas no Rio, o Supremo cortou permanentemente um fluxo de dinheiro gigantesco que vinha direto do bolso dos cidadãos durante décadas. O dinheiro de cartório só pode estruturar o tribunal e jamais o clube recreativo. E para fechar nossa análise de hoje, fica aquela pulga atrás da orelha baseada nesse caso histórico. A gente viu que essa distorção no Rio sobreviveu por décadas nas sombras. Então a pergunta que não quer calar é: se o dinheiro público deve ser rigorosamente para o serviço público, quantas outras leis antigas espalhadas pelos estados não devem estar operando até hoje, de fininho, burlando essa regra? Fica aí a reflexão sobre o real destino das taxas que a gente paga. Pessoal, muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima imersão jurídica.